nós ainda nessa insistência de levar até junto de nós ouvintes informações necessárias. Não obstante dificuldades técnicas no estado de Paraquel desde ontem, mas pronto, não a seguir a Rádio do Povo, não tenho que trabalhar para o povo. 6h30, povo de Guiné-Bissau, a voz que nos acompanhando lá na diáspora, se vê como a reunião com todo o Guiné-Bissau na Peraba de Supremo Tribunal de Justiça para apreciar e decidir sobre o processo conhecido com número 5/2020, Domingos Simões Pereira, contra a CNE, e continuar ou acaba para cá concluído o trabalho ainda ontem. Agora para ver que problema está nele. Essa reunião de juízes conselheiros começa desde dia 12, sexta-feira passada. A reunião convocada sob orientação do próprio vice-presidente, que ela substitui o presidente da Assembleia, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que fugiu do país, está na Portugal, fugiu porque a doença e a viagem normal que vai, nem que é evacuado e que nada, e que a missão de serviço que vai, simplesmente camba a fronteira, e vai uma missão e sai de que ele passa já para Portugal e vai sentar lá nega bem país. Decorrido que está, para perceber direito, a contar de maneira mais simples, que agora tem tempo de ler todo o texto que está adiante, mas graças a Deus teve acesso a duas atas. Primeiro ata, reunião de dia 12, e que aquele é ontem. Dia 12, convocado que estava já, que reunião de dia 12, para juízes vai apreciar dossiê, processo número 5/2020, Domingos Simões Pereira, CNE. Vou lembrar como a Domingos Simões Pereira entra aqui de lei de tudo, com requerimentos 1, 2, 3, por aí. Primeiro, eu pedi para cá, juiz conselheiro Ladislau Embassa toma parte na reunião. Mas para ver que ele tem já essa posição, nem que lembra, e era Procurador-Geral da República na altura. Outro requerimento, Domingos pedi para anular a convocatória, mas para ver assinado para secretário daquele que lá. Terceiro, IPD para juiz conselheiro Mamadou Said do Balde, que nunca emissou já no Supremo Tribunal, com o juiz conselheiro Lima André, uma paquete dos também que toma parte na reunião. Quer dizer, a hora que é três tudo que toma parte, coro que tem reunião que não tem lugar. Suma três conversas tudo, levado lá sexta-feira, que o vice-presidente Rui Nené pega nele, sexta-feira, não gana papel de ontem, não papel de sexta-feira, pega nele em como e tem ainda um requerimento de camarada Domingos Simões Pereira, que não tem que apreciar para analisar ainda juízes e falar, porque para Rui Nené, e era sexta-feira, e era para analisar mais nhanhanhé de Domingos do que o processo em si. Os juízes falaram, não fazer tudo bias, tendo em conta a necessidade de celeridade do processo que tem, processo está a requerer trabalhar com velocidade para acabar tudo a osso. Ele falaram, não, ele me para suspender que outra apreciação, que outra reunião para discutir ainda que é que o Domingos fala. Quer dizer, doutor Rui Nené,
Ora que o domingo escreve, nem se põe nenhuma palavra lá, diz, basta arriscar só com caneta, para o doutor Rui Nené precisa sentar, alguém garante escrever, já não tem que analisar ainda. Juízes falaram como o requerimento tem que analisar no mesmo dia, para passar para o processo no mesmo dia. Ele fala, não. Ele me disse para suspender a reunião para analisar só aquele parte de domingos. Entendimento que tem, doutor Rui Nené, soma se colegas falar para avançar com aquilo que deve de discutido, deve de analisado, a Rui Nené simplesmente manda suspender a reunião sexta-feira para vir retomar a ontem, segunda-feira. Nunca me este sinta ler tudo porque cumprir. Bom, você via como juízes como é que está escrever cumprir. Mas o essencial para contar com ainda na papia de reunião de sexta-feira. Para contar, não vai só para aquilo que é essencial, bom direito, manobras de camarada, vice-presidente, com nascer intervenção, depois de verificar o quórum, sexta-feira que na papel, vice-presidente do Supremo Tribunal, na ausência do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e conta-se, colegas, como existem os requerimentos apresentados para recorrente que sede domingo Simões Pereira. Na sequência de intervenção de juízes conselheiros sobre pertinência ou não na apreciar referido requerimento na plenário, maioria defende conhecimento do requerimento relativo a impedimento da sede de plenário, atento à natureza célere, que fala para a voz, e especialidade de processo em causa por força disposto no artigo 143, número 3, 148, número 1, é de estudo de lei eleitoral. Ato contínuo, não obstante vontade de maioria, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça insiste que essa posição na termos que está ali diante. Você vê, povo, a partir de agora vão receber tudo, caso juízes que não tem que é cena fácil. E conta a história, tudo, e delegado poderes de mandar convocar reunião, Mas entra na história toda de que Domingos escrever, nos requerimentos que entra aquele, e falar, depois de estar atento com a situação de autos e decidir pedir juízes e conselheiros de plenário para suspender a reunião, para, em primeiro lugar, é cumprir com formalidades legais, aquilo que ele está falando, formalidades legais, de referir os incidentes e depois retomar nova convocatória de conselheiros para plenário, assim, apreciar recurso interposto para candidato acima citado. O que é que me fala que é isso? E fala eles como, porque fala ele para apreciar documentos que o domingo manda, aqui 3 requerimentos com fala voz. São mais juízes que acertam e mandam suspender, simplesmente. Para ver retomar depois. Para vir para ele. O mais importante era apreciar que o domingo escrever, de que vai diretamente ao assunto que interessa todos os gente. A Rui Nené manda suspender a reunião aquele dia, para bem retomar a ontem. A ontem, o que chegamos na reunião. Juiz conselheiro Rui Nené, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Bora desculpa, está escrevendo, não tem tempo de ler pormenorizadamente tudo o que quer escrever. Mas o importante na primeiro ato, primeiro dia que sai sexta-feira, é que chega entendimento para ver a Rui Nené para deixar assunto essencial, para discutir apenas requerimentos que domingos entram. Para além do processo já em si, para discutir ainda, para analisar ainda aquele requerimento, de falar outro capô de tomar parte, que outro domingo conta, que não conta para quem não toma parte, para quem capô está lá. Rui Nené me se dá aval para a gente discutir aquilo. Eu falar, não é papel de não é entrar diretamente no processo tudo a os, dado natureza de celeridade que preciso, nem é matéria, segundo a lei eleitoral. Então eu mando suspender, para a maioria dela que aceita aqui que ele fala. Aonde, o que acontece? É de ontem, agora vou não ouvir direito.
Bom, vou ficar atento. Daqui a 12 minutos, não antecipamos essencial e que está na ata de ontem e mais importante para não contagiar dizer para opera não vai naquilo que é essencial na ata dia ontem para não saber o que é que passa. Bom, outro está falando na lei na português na íntegra como aqui está para não ouvir, mas a maioria cá não vai entender, infelizmente na Guiné como não está. Bom, essencial para saber como sexta-feira o que é que acontece. A gente vai para discutir processo número 5/2020, com o Domingos queixa de CNE, para atacar aquela, Dr. Rui Nené, vice-presidente do Supremo Tribunal. Eles te conduzir juízes ainda para analisar nhenhenhé que o Domingos entrega dias antes de que a reunião. Com cedo, que requerimentos com lei, daqui que se largou em Bassa lá, e que se mamorçaido com Lima lá, depois que na própria reunião tem. O Rui nem me rasta se colegas para discutir aquilo. A maioria decide como não é que assim quer fazer. É na passada daquilo lá, é acelerar o processo para chegar fim mesmo dia. Não, e manda suspender. Aquela que manda a reunião mas na sexta-feira. Para retomar, segunda-feira, ontem, de acordo com o que está na ata anterior, o que chega lá, ali que é que bintela. Doutor Rui Nené, torna virar a antena no mesmo ataque. Terá gente aqui que é essencial. Para voltar aqui que ele falava, para contrariar a maioria, porque a maioria que está lá está decidindo para o processo discutido para votar, para resolver o problema. Doutora, né, que me soube aquilo lá. Bom, mas, perante se ele suma esse catiu, felizmente é só 2 folhas, só que escrever ali, conversa com a banhã. Para prestar atenção naquilo que acontece. Aos 15 dias do mês de junho do ano 2020, no Salão Nobre do Palácio de Justiça, cita na Avenida dos Combatentes da Liberdade Pátria, Zona Industrial Bra, na cidade de Bissau, reuniu-se o plenário desta Corte Suprema, dando continuidade à ação anterior para a apreciação do projeto do Acordo de Recurso Contencioso Eleitoral da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro de 2019, registrado sob número 5/2020, em que o recorrente, o candidato Domingos Simões Pereira, contra a Comissão Nacional de Eleições, cujos resultados proclamados declaram como vencedor o candidato Maurício Socoimbalo. O plenário foi presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, juiz conselheiro Rui Nené, estando presentes os juízes conselheiros Fernando T, Mamadou Saido Baldé, Osíris Francisco Pina Ferreira, Lima Antônio André, Juca Armando Rancassa e Ladislau Clemente Fernando Embassa e Lúcio Pires, secretário judicial. Dando sequência à sessão, a hora marcada, em conformidade com a ata da precedente sessão aprovada e assinada por todos os juízes conselheiros presentes, o vice-presidente, surpreendentemente e contrariando ao que ficou decidido, quis impor a suspensão sine die. Sine die quer dizer, e manda suspender, coisa assim, marca a data precisa para suspensão. Impor a suspensão sine die do plenário, invocando a necessidade de cumprimento das formalidades processuais previstas no artigo 123 do Código Penal, Código de Processo Penal, não, Código de Processo Civil, acho que é correto, objetando a posição maioritária do 5-2, expendida na ata da reunião anterior, que defende a aplicação do regime especial prevista na lei eleitoral, que consagra o princípio da celeridade dos atos concernentes ao contencioso eleitoral, incompatíveis com a tramitação processual ordinária, artigo 143, número 3, e artigo 148, número 1, da lei eleitoral. Face à posição desta forma assumida pelo vice-presidente, o plenário reagiu no sentido do cumprimento do teor da ata da sessão anterior, que determina o conhecimento dos requerimentos relativos aos impedimentos em sede do presente plenário, observando-se os ditames dos normativos da lei eleitoral supramencionados. Refere-se que, ao ordenar a notificação dos juízes conselheiros visados pelo requerimento de impedimento, mediante espaços exarados nos apensos números 1 e 2, 2020, Supremo Tribunal, o vice-presidente usurpou
as prerrogativas legais do juiz relator, a quem compete, de acordo com o estipulado no artigo 700, número 1 do Código de Processo Civil, deferir a todos os termos, até final incluindo os incidentes, praticando assim um ato inútil previsto no artigo 137 do mesmo diploma. Na sequência deste entendimento do plenário, o vice-presidente reafirma a sua posição de suspender a sessão e ato contínuo abandonou a sala. Perante esta situação, o plenário ficou inviabilizado, porque trata-se de um órgão colegial que só pode funcionar presidido pelo presidente ou seu vice em caso de ausência daquele, ao abrigo do disposto nos artigos 33 e 34 da Lei nº 3/2002, Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais. Consequentemente, ficou a apreciação do projeto do acórdão previamente distribuídos aos vice-conselheiros abortado. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão, tendo sido elaborada a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os presentes. Quer dizer, o que é que acontece? Para resumir, de maneira assim, naquele o Dr. Rui Nené, presidente, em exercício do Supremo Tribunal, ele é vice-presidente, para dar continuidade ao trabalho aonde posições de juízes maioritários mantêm, em como é devido apreciar processo número 20, para ir para a votação, outra discussões vai tocar chegar na fase de vai para a vota. Dr. Rui Nené, simplesmente adia mais reunião, suma era para como e que tem a maioria decidiu como era concluir o processo aonde, simplesmente decidir para adiar a reunião para outro dia que não bem pensado depois. Suma maioria que aceitar o que é que faz. Outra hora de para ficar trabalhos para voltar a chegar. Rui Nené simplesmente e manda suspender a reunião, como se isso não bastasse e abandonar a sala. Aquela que está na IATA. Bom, se abandona a sala e o outro arma que tem, quer dizer, se ele abandona já, volta por facido, porque é um órgão colegial que tem que trabalhar só diante desse presidente ou vice-presidente. Se ele se como essa parte tem e pega na mão, e fala, não vai querer estar sem a convencer, simplesmente não abandona só, coisa mais nada. Portanto, o Dr. Rui Nené, de acordo com a ata que não tem, abandonar a reunião ontem. A votação fica suspendido, trabalho que continua. Juízes fazia ser ata, para assim como agora se faltar apenas para poder político de o que é que tem que fazer. Mas lá de poder judicial não tem outra saída. Só hora que alguém manda contabilizar tem outra saída ainda, mas não tenho certeza como quem que não convoca ele para ir para mesmo plenário, mas vice-presidente, com abandonar a reunião e gana fazer. Como é que é processo número 5/2020, que tem o nome de Domingos Simões Pereira versus CNE, como é que é isso na fica? Essa é a preocupação que eu tenho hoje na Guiné. Mas esta manga de desconfiança, não lembrar como alguém falava já como a sequer União tem caos na Guiné. Caos na tem. Para se caos começar, ora com quem era presidir a União dos Juízes Conselheiros, simplesmente depois de nota como a maioria que tem, naquilo que ele mexe sem pretensão, e abandona a reunião. Caos tem. A reunião que tem, votação que fazido, o processo fica pendurado, que é que não havia continuado a receber. Mas a mim pensa que o poder político deve de intervir agora, e chega a hora de poder político também, para saber. Porque, afinal das contas, o Supremo Tribunal de Justiça é que está de lei, que está de Constituição, e um outro poder que tem no país é preciso fazer o que é possível fazer. O país fica pendurado. Segunda hora, não volta com esse assunto, para não ver como a coisa vai. Está na ficha.